E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como precificar a linha de produtos. Essa é a parte realmente nova que a gente não chegou a falar. E vamos falar sobre descontos. Bom, geralmente as empresas têm produtos que fazem parte de uma linha de produtos, né? O produto ele não existe, às vezes, sozinho. Ele é um produto que compõe uma linha com diversos tipos de produtos. Então, esses produtos, e isso é uma realidade para a maioria das empresas, na hora que a gente vai conceber o preço, a gente precisa considerar que esse preço ele tem que ter algum tipo de interligação, um produto A com produto B com produto C. E a gente precisa entender como a gente vai precificar quando a gente está tratando de uma linha de produto. Bom, nesse caso, a gente tem duas possibilidades. A primeira é a linha de preços e a segunda é o preço uniforme. Quando é que eu pratico linha de preço e quando é que eu pratico um preço igual, uniforme? Primeiro, eu tenho que considerar os custos de produção desses produtos, né? Vamos imaginar lá que a Sadia tem, numa determinada linha que ela lançou, a lasanha e o hambúrguer, ou um outro tipo de congelado e a lasanha. Se não for possível ter um preço igual, porque o produto é diferente, a matéria-prima é diferente, o custo de produção é diferente, a gente não vai conseguir usar um preço uniforme para esses produtos. Então, o ideal é que a gente utilize o critério de linha de preço, ou seja, cada produto com uma precificação específica para conseguir atender ali aquele mercado. É óbvio que quando a gente tem uma linha de produto, a gente tem que levar em consideração que esses produtos eles têm que ter preços parecidos. Porque se você tem um produto que custa R$19,90 e o outro R$79,90, você não está fazendo uma mesma linha, né? Talvez o ideal é que aquele produto não pertença àquela mesma linha de produtos. A linha de produtos ela tem que ter produtos que sejam para o mesmo público-alvo, então um padrão aquisitivo bem parecido. Então, o ideal é que a gente sempre pense também nessa característica. Mas eu posso ter lasanhas, né? Até mesmo dentro de uma linha de lasanhas onde você tem sabores diferentes. Você tem uma lasanha de camarão mais cara, sei lá, de carne seca, né? É possível, tá? Então, quando você coloca preços pré-determinados, às vezes você facilita o cliente na escolha. Eu vou levar esse porque é o mais barato. Ou não, é pouca diferença, eu vou levar esse que é o sabor que eu realmente gosto. Então, o cliente acaba tendo essas possibilidades de escolha. Quando vocês abrem lá o refrigerador de picolé, por exemplo, da Que Bom, você já olha a tabela, né? A gente geralmente olha a tabela para ter uma ideia do valor. Ali a gente já meio que escolhe. Eu gosto desse, gosto desse, gosto desse. Mas esse é muito caro, hoje não dá esse, então vou usar esse intermediário, ou vou comprar o mais barato. A gente sempre vai fazendo essas escolhas e o preço diferenciado permite que o consumidor tenha essas possibilidades de comprar aquilo que está dentro da realidade de preço dele com mais facilidade. Diferente do preço uniforme. O preço uniforme é quando o consumidor não consegue entender a diferença e que você tem que colocar realmente um preço igual, porque o consumidor não consegue diferenciar A de B. Vou dar um exemplo. Tem lá sabonete Lux Luxo. Você tem o de jasmim, tem de erva doce, tem de morango, tem de lavanda, tem de alfazema. Já pensou se você colocasse cada um a um preço? Cada uma dessas fragrâncias a um preço diferente? O consumidor não entender por que alfazema é diferente de jasmim, que é diferente de erva doce, se tudo é sabão. É muito provável que a Lux Luxo ela não tenha, talvez, o mesmo custo de produção para todos.
Pode ser que alguma essência seja um pouco mais cara, ela vai usar um determinado corante que torne aquele modelo X mais barato, né? Pode ser. E um outro que fique mais caro. Mas mesmo assim, o consumidor não consegue ponderar isso. Então, o que a empresa faz? Ela, né, vê quais são os custos desse produto de produção, faz um escalonamento de venda e estabelece uma média, levando em consideração os custos e o quanto aquele produto é vendido em relação aos outros. E faz uma média de preço e trabalha com preço uniforme. Por quê? Vamos imaginar que eu faço uma média simples. E o produto mais vendido é o de erva doce, que é justamente o mais caro. A gente vai ter problema. Então, por isso eu preciso fazer essa média que a gente chama de média ponderada, levando em consideração as demandas que eu tenho de compra, né? De modo geral, a gente sempre tem aquela história da regra 80-20, né? Que você vai ter sempre produtos, um grupo menor de produtos que vão vender 80% do seu faturamento e todo o resto depois só vai vender 20%. Então, você sempre tem aqueles produtos que você precisa ter e aqueles que vendem bem. Eu sempre brinco, tem lá o biscoito de wafer, tem o wafer de chocolate, que é, imagino eu, o mais consumido, né? Mas sempre tem que ter aqueles outros sabores, tipo limão, vende menos, mas sempre vai ter alguém que gosta daquele sabor. E geralmente, biscoito de wafer, né, é uma das coisas que trabalha com preço uniforme. Você vai olhar o morango, o doce de leite, o de limão, o de chocolate, o preço é igual. É óbvio que não dá para produzir todos esses biscoitos ao mesmo custo, né? Porque você tem variação, você tem necessidade de agregar algum tipo de fruta, né? Que pode ser mais cara, essência, enfim. Então, isso tudo faz com que a gente tenha que lembrar sempre desses aspectos. O preço uniforme, ele torna a decisão de compra para o consumidor mais fácil. É tudo o mesmo preço? Não preciso escolher se eu vou levar doce de leite ou chocolate, assim, levando em consideração o preço. É diferente quando você vai tomar um sorvete, você tem que escolher se vai tomar Chicabon ou La Fruta, né? Porque tem preços diferentes, isso faz alguma diferença na hora de consumir. Então, a gente tem essas precificações podendo funcionar também ao nosso lado, né? Quando a gente consegue entender estrategicamente como funciona. Shampoos, por exemplo, né, que você tem uma variabilidade de linha muito grande, né? Você não pode colocar o shampoo para cabelo seco diferente do preço do shampoo para cabelo oleoso. Você já faz a diferenciação de preço entre shampoo e condicionador, que a gente entende que realmente o custo é maior do condicionador de produção. Mas dentro daquela linha, não dá. Então, se você entende que você tem uma matéria-prima que é muito cara, sei lá, um óleo de argan, né, que segundo reza a lenda lá, você precisa de não sei quantos quilos para extrair 1 litro daquele óleo, que é um produto que não tem no Brasil, e que se você vai usar, vai encarecer certamente aquele item, aquele shampoo, enfim. Então, é importante que a gente entenda se vale a pena manter naquela mesma linha de produto. Isso são decisões estratégicas, né? Muito mais do que falar, eu não estou ganhando nada, né? Naquela venda de produto, como a gente já falou aqui. Muitas vezes, a decisão não é o número, é a estratégia que eu vou adotar. Supondo que eu tenho uma linha bem básica, bem popular, de shampoos, e eu não consigo colocar aquele produto que é de argan naquela linha. Então, eu vou criar uma outra linha de produto, ou diferenciar, que foi um aspecto que a gente falou na aula passada. Como? Dando uma embalagem melhor, né? Dando algum tipo de destaque naquela embalagem, transformando ela em algo mais nobre, com uma aparência mais nobre, digamos assim.
E aí, sim, eu vou criar um conceito para aquele novo produto para poder precificar ele diferente daquela outra linha de produto que eu tenho. Né? A Seda mesmo faz esse tipo de estratégia. Ela tem lá aquela linha bem antiga, básica, que é popular, que é precificada com preço uniforme no shampoo, no condicionador, mas depois ela recorreu a algumas estratégias, a uma estratégia, né, de parceria com pessoas referenciadas dentro dessa área de cabelo. Então, cabeleireiros, algumas influenciadoras, e criou umas linhas mais elaboradas, existem várias linhas, né, não é uma só, em parceria com essas pessoas, e isso fez com que essas linhas pudessem ser precificadas acima daquela precificação que ela tem com a linha de produto, né? No caso, com preço uniforme. Então, as empresas acabam adotando esse tipo de caminho, né, para precificar e encontrar mercado e facilitar a escolha do consumidor, porque o preço é um limitador, né? O preço é um decisor de compra, isso a gente não pode esquecer. Em momentos como a gente tem hoje, de crise econômica, o preço define se ele vai comprar ou se ele não vai comprar. E às vezes ele acaba comprando nem exatamente aquilo que ele quer, mas aquilo que ele pode pagar. Né? Uma outra coisa que a gente tem, que é uma estratégia que a gente também tem sido utilizada, e eu já falei isso aqui, acho que foi numa aula gravada, da história da diminuição da quantidade do produto para manter aquele preço médio. Né? Falei isso em alguma aula. A gente tem, ao longo do tempo, percebido que as empresas têm utilizado essa estratégia de precificação, de mudança de embalagem, que vai além da precificação, né? Uma estratégia de reestrutura de produto. É você parar, pensar, dividir, fracionar e continuar tornando possível a compra daquele produto para o cliente que quer comprar, né? Ainda que em menos quantidade, mas naquele momento não tem disponibilidade de capital. Então, isso é uma estratégia que a gente vai perceber muito, né? Até porque tudo indica que esse ano a gente vai ter um ano ainda de continuidade de inflação. Então, isso é uma estratégia que a gente, enquanto consumidor, detesta. Né? A gente vai no mercado e fala, diminuiu. Uma das coisas que eu mais percebo que diminuiu assim, ao longo do tempo são os chocolates, barra de chocolate. Né? Nos primeiros momentos, assim, você fala, nossa, essa barra, sei lá, era muito maior. Já nem lembro mais qual era o peso delas. Aí foi para 180, 140, 120. Eu acho que tem umas até com menos de 100 gramas, né? No mercado. Mas isso é uma possibilidade. Ao passo que as empresas diminuem, recentemente, acho que semana passada, o McDonald's lançou um tamanho promocional grande, né? De produtos grandes, batata frita, nuggets, mas no sentido de compartilhamento, para você comprar maior e compartilhar com mais pessoas, né? Mas isso também no sentido de reduzir, né? É engraçado como que os caminhos para a economia são diferentes. Você ou diminui a embalagem para você comer sozinho, ou você aumenta e fala, não, agora nós vamos compartilhar. A Elma Chips fez isso, né? Com uma campanha muito interessante nesse sentido, de não dava mais para diminuir, né? Assim, ela já tem algumas embalagens infantis, lanchinhos e tal, mas sempre foi uma reclamação a história do ar, né? Dentro das embalagens de Elma Chips. Então, não tinha como, naquela altura, fazer isso. Então, quando foi criada essas embalagens para você, acho que para dois e para a galera, acho que tem essa diferenciação, isso permitiu a marca também alcançar novos públicos.
Assim como a gente tem com bebidas, com refrigerantes, né? A Coca-Cola tem uma diversidade de tamanhos e de precificações por conta desse tamanho bastante ampla. É o produto mais caro daquela categoria, não tem como conter, né, esse aumento, esse custo, ele precisa ser repassado para o cliente, mas o cliente quer consumir, então você tem que dar oportunidade para ter, né, todos os tamanhos possíveis aí para que ele consiga consumir. Bom, e assim a gente entra na parte de descontos. O desconto, ele via de regra, ele é sempre uma redução no preço. Né? Então, você reduz o preço por alguma razão para convencer aquele cliente a comprar. Então, toda vez que você reduz o preço, você dá um desconto, você está deixando de ganhar alguma coisa. Falamos aqui segunda, quando a gente falava de perecibilidade, que o ideal para o consumidor, para o lojista, é sempre vender com preço cheio. Né? Quando o produto está lá, chegou, está bonitão, você vai vender. Está dentro da estação, vende aquele produto. Se você precisa queimar estoque, dar desconto, você está deixando de ganhar uma parte daquele valor. Então, entender que o desconto ele é a última ferramenta que a gente utiliza, e não a primeira. Porque muita gente só consegue vender porque dá desconto. Tem muitos vendedores que são assim, eles já chegam dando tudo que eles têm de desconto. E aí, se o consumidor não está satisfeito, ele não tem mais possibilidades, porque ele já gastou todas as cartas que ele tinha na manga. É importante a gente pensar nisso. Quem faz curso de vendas, aqui também tem uma disciplina de gerência de vendas, né? A gente aprende que para vender a gente não tem que usar só esse artifício de dar desconto. Né? São uma série de outros critérios. Se vocês fizerem algum curso, lerem algum livrinho desses de ajuda, né, que tem para quem quer ser vendedor, quem quer melhorar as vendas, esse é sempre um caminho. Mas o desconto está aí como ferramenta. E ele precisa ser pensado sempre estrategicamente antes. A empresa precisa determinar até quando, ou até que ponto, ou em que circunstâncias ela pode e deve dar um desconto. Não pode ser definido na hora. Não pode ser definido ali naquele momento, né? Deixa eu aproveitar e beber uma água. O desconto, ele funciona bastante tanto na indústria para a revenda, né, quanto principalmente dos intermediários, dos lojistas, para o consumidor final. A gente sabe que o desconto, a redução do preço, ela tem um atrativo bastante grande nos dois caminhos, tá? Mas é preciso que a gente entenda isso como última ferramenta, tá? E se usar, claro, se você estiver num departamento de marketing, você já precisa ter pensado todos os descontos que você vai praticar, em que percentual e em que circunstâncias. Para que você não dê em cima da hora, vou te dar 5%. E eu nem sei se esse 5% impacta ou não na minha lucratividade. Né? Vamos imaginar que você utiliza a precificação por markup, e a gente falou isso numa das aulas, é aquela que a gente bota um percentual e não sabe nem se está dando lucro ou não, né? E você ainda vai dar na hora lá 15% de desconto. Talvez no final você está pagando para vender aquele produto. Então precisa ser pensado.
no nosso material tem uma listagem aí com marcadores com os principais descontos que existem, que são praticados pelo mercado. Vamos começar com aqueles que a gente já tem mais familiaridade. O primeiro deles é o desconto por quantidade. Se você vai comprar uma quantidade grande e não no varejo, né? Se você vai comprar em atacado e não no varejo, de modo geral, você tem algum tipo de variação de preço, tá? Até quando a gente vai, por exemplo, no atacadão, na macro, você tem lá o preço varejo e o preço acima de X unidades, né? Então, a gente tem essa diferenciação de preço. Por isso, né, grandes redes, quando fazem compras, têm maior poder de barganha, né, que é um dos fatores lá estratégicos de Porter, né, e conseguem maior desconto com os seus fornecedores, né? Isso faz com que o Guanabara, por exemplo, consiga fazer o aniversário Guanabara ou outras promoções que nenhum dos outros conseguem fazer. Então, o Guanabara tem uma rede muito maior, compra muito mais, e isso garante um poder de negociação e barganha junto aos fornecedores muito maior, tá? Então, se você vai trabalhar para venda de grandes quantidades, você precisa planejar que quantidades são essas. É a partir de 5.000 itens? É a partir de 10.000 itens? Para você entender que de 1 a 5.000 é um preço, de 5.000 a 10.000 itens é um outro preço. Já ter tudo isso escalonado, tá? Isso vai ajudar bastante. Não é à toa, né, que os estabelecimentos, por exemplo, de supermercados, algumas farmácias, deixa eu ver mais o que, rede de material de construção, eles entram naquilo que a gente chama de rede, né, para poder se unir e conseguir ter esse poder de barganha de compra maior. Se vocês olharem, sei lá, supermarket, rede economia, né, multimarketing, não é de um dono só ou de um grupo só, como, por exemplo, é o Guanabara, né, que tem lá os sócios, enfim. São vários estabelecimentos, Seropédica, de Itaguaí, de Campo Grande, do 42, de, sei lá, Nova Iguaçu, que se unem através de rede. É como se fosse uma cooperativa, né? Trazendo mais para o nosso dia a dia. E, a partir dessa cooperativa, eles utilizam uma mesma chancela de nome e eles conseguem acesso a preços melhores, porque eles compram mais quantidade que eles não conseguiriam como o supermercado de bairro, né, individual lá. Então, essa é uma das possibilidades que a gente tem. O outro desconto que a gente tem é o desconto sazonal. Sazonal é aquele que não acontece sempre, né? Que acontece de tempos em tempos. Isso é um desconto sazonal. A sazonalidade, ela acontece em períodos de baixa demanda. Acontece muito, por exemplo, com o vestuário. Você tem o verão, você tem o inverno. A gente vai chegando agora, até falei, no final agora do período do verão, depois do carnaval, as marcas de roupa já estão lançando coleções de inverno, outono e inverno. E as roupas de verão, elas acabam sendo liquidadas, né? Entram em liquidação, em redução de preço. Porque o termo não é muito bom, né? Os dois termos que a gente utiliza no senso comum, eles são errados para o marketing e para a administração. É muito engraçado isso. E, às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade para usar uma palavra que seja, porque promoção é o P do ato de comunicação, não é reduzir preço. Liquidação é o ato de pagar, quitar, que é da área financeira. Então, o fato é dar desconto, né? Mas a gente acaba usando
como sinônimo no senso comum a liquidação, a promoção, né? Mas nesse sentido já figurado. Né? Porque se a gente for buscar no pé da letra da teoria, não é nenhum desses dois termos. Mas, enfim, esse desconto sazonal, ele é o desconto para desencalhar, né? É o desconto que você pode dar no momento de baixa temporada, num hotel. É um desconto que você pode dar em algum momento que você tenha percebido ali que você não tem tanta procura por aquele serviço ou produto. Existe o desconto comercial, que é um desconto dado também em tabela, no preço de tabela para revendedores. Então, muitas vezes, quando você faz algum tipo de acordo, contrato com uma empresa para te fornecer algum tipo de material, você pode conseguir ali algum desconto comercial, tá? Que pode ser temporário. Muitas vezes, nos teus primeiros 6 meses, nós vamos fazer um preço assim, nós vamos fazer desta forma. Então, isso muitas vezes são acordos que são feitos entre fabricantes e revendedores para chegar a um preço que seja mais atrativo para ambos e que consiga desenvolver ali talvez uma parceria, tá? Um outro desconto que a gente conhece, mas que cada vez menos a gente tem, né, é o desconto para pagamento à vista. Já que o dinheiro é algo, né, o dinheiro, papel, moeda, é algo que a gente cada vez mais, ou cada vez menos, né, tem visto e tem sido utilizado. Mas a gente sabe que ainda existem estabelecimentos que dão ou que fazem alguma diferença de valor quando é feito o pagamento à vista. Mas engraçado que outro dia eu fui num lugar, não lembro onde era, e eu ofereci, né? Não, tem que ser no dinheiro mesmo. O Pix não entra, o débito a gente sabe que não entra, né? Mas isso é bem complicado, porque na nossa legislação de direito do consumidor, a gente tinha uma proibição, uma determinação de que não se pode cobrar mais no cartão de crédito. Né? Por quê? Porque isso começou, e não é uma coisa muito recente, não. Tá? E já estão estudando, inclusive, para isso não ser mais um crime, digamos assim. Não chega a ser um crime, mas para não ser uma infração. Por quê? Porque nos anos 80, 90, quando todo mundo começou a usar cartão de crédito, 90, as empresas tinham taxas muito altas, né, de cobrança do cartão de crédito para as empresas. Era difícil, era caro a maquininha, né? O aluguel era caríssimo. Então, era custoso para a empresa trabalhar com cartão de crédito. As operadoras de cartão de crédito tinham rotinas de pagamento, que às vezes levava até 45 dias para pagar o lojista. Então, isso tudo era muito difícil. E aí, então, as empresas começaram a cobrar 5%, 10% no cartão de crédito. Isso quando o Código de Defesa do Consumidor, o PROCON, ele acabou dizendo que não pode. Né? Exceto quando você parcelar, porque aí tem incidência de juros da operadora e tal. Mas isso ao longo do tempo acabou meio que caindo em desuso, né? A gente tem muitas leis ainda que constam em códigos que, se a gente for olhar hoje, falar, nossa, ninguém faz isso, ninguém acompanha isso. Em algum momento foi relevante, mas hoje já não é mais uma realidade. Assim como eu estou falando aqui do pagamento à vista, embora a gente saiba, né, que na indústria muitas vezes isso acontece. Né? Os fabricantes, quando precisam de capital, em dinheiro ali na hora para fazer alguma operação, oferecem um preço muitas vezes mais baixo, mais interessante, e em troca disso pedem o pagamento à vista. Então, isso ainda acontece, né? Mas já acredito que em menor incidência. Um outro desconto que a gente tem é o abatimento por troca. O abatimento por troca
ele é quando você dá um produto que você já tenha para abater o valor num produto que você vai comprar. Usualmente, a gente utiliza essa estratégia com veículos. Quando você compra um carro, uma moto, você dá lá na concessionária o seu carro, a sua moto e abate. Mas hoje em dia a gente tem em outros produtos, né? Não sei se vocês já viram, mas celular é comum acontecer hoje, né? Vira e mexe, alguma empresa faz esse tipo de ação. Eu lembro que tinha uma época que tinha uma loja que fazia de impressora, você levava a sua impressora e aí conseguia trocar, né? Abater determinado valor. Produtos de informática, é muito comum ainda você encontrar eventualmente algum tipo de abatimento por troca nesse segmento. O outro desconto que a gente tem é o de margem promocional. Marquem aí, margem promocional. Porque esse é um desconto que eu considero um dos mais estratégicos. Ele vai além realmente de só uma ação de diminuir ali o valor para o cliente levar e acabar por aí, tá? Esse não é assim. Como é que ele funciona? Primeiro que ele acontece entre o fabricante e o revendedor, tá? É um desconto que o fabricante dá para o revendedor. E ele dá esse desconto para o revendedor em troca de alguma ação de comunicação, de propaganda. Tá? Eu vou explicar com mais detalhes. Mas ele é oferecido para a realização de atividades promocionais por parte do revendedor. Vamos imaginar que você tenha um supermercado. Vamos continuar com esse exemplo do supermercado, que eu acho que é um tipo de desconto bastante utilizado em supermercados. Você tem um supermercado e aí você quer fazer aqueles encartes. Todo supermercado tem aquele encarte, farmácia, né? E aí você precisa fazer, sei lá, uma tiragem de 5.000 itens de encarte. Você vai ter um custo. E nesse encarte você vai colocar lá os produtos do fabricante A, B, C, D. Quando você faz isso, você vende mais, mas você também está divulgando o produto do fabricante. Logo, é interesse do fabricante que você faça isso. É uma propaganda local que vai acontecer ali. Então, como é interesse do fabricante, eu, né, lojista, supermercadista, vou chegar lá no fabricante e vou falar: Sucunião, chega aqui. Estou fazendo um encarte assim, assim, assim. Vamos fazer um contrato aqui? Quero colocar a Sucunião na primeira página. Bora? Bora fechar? Ah, legal. Então, vai custar quanto? Ah, vai custar, sei lá, R$500. A Sucunião, R$500, beleza. Ele vai dar um desconto. Ele não vai pegar um Pix e vai fazer um Pix de R$500 para o seu supermercado. Esquece. Isso não vai acontecer. Não é assim que acontece, tá? Ele vai pegar e vai falar: então nós vamos fazer da seguinte forma. Você vai comprar a Sucunião, né? Óbvio, o supermercado, se vai anunciar, vai ter que ter a Sucunião lá. Então você vai fazer um pedido X e nesse pedido eu vou te dar, sei lá, 30% de desconto até chegar nesse valor de R$500. Beleza? Beleza. Ou ele pode falar: não, vou te mandar R$500 na Sucunião. Tem que pagar. R$500 de bonificação de Açúcar União. Aí você fala: ah, mas o lojista vai ter que ter esse dinheiro, né? Vai, óbvio. Ele vai ser pago, ou em desconto, ou em bonificação. Mas dessa forma, ele não vai pagar parte da impressão daquele panfleto. Acreditem se quiser, as indústrias, de modo geral, têm verba para esse tipo de ação.
E a maioria das empresas, principalmente as de menor porte, não usam porque não sabem disso. Porque o dono, lá, o gerente, o vendedor, o supervisor que atende ele, não fala assim, pô, eu tenho dinheiro para fazer o letreiro da sua loja, usando o nome, para fazer o uniforme dos teus funcionários, para fazer propaganda na rádio local, na emissora local. Eles não vão chegar e vão falar. Né? Oi? Dos bares, agora eu entendi. Eu estava esperando você terminar para entender o que era a palavra. A Antártica fez isso, né? Ela fez uma campanha em quase todos os bares pequenos. Ela chegava lá, fazia aquele letreiro bonito, colocava refrigerador, as cadeiras. Ela fez isso. Só que, na verdade, não foi nem por parte do lojista, né? Foi uma campanha que ela fez e ela chegava nos bares e oferecia. E aí a maioria das empresas aceitaram, enfim. O que a gente precisa entender, que esses donos de bares não entenderam nessa situação, é que quando você tem um ponto comercial, dependendo da localização do teu ponto comercial, o teu letreiro, ele é um outdoor. É como se você estivesse lá na tua casa, um lugar que passasse muita gente, uma mega visibilidade, você fosse à prefeitura e pedisse para autorização para botar um outdoor dentro do seu terreno. Inclusive, tem alguns conhecidos que trabalham com isso e ganham muito dinheiro, assim, compram imóveis específicos para fazer isso, né? E tem resultados legais. Mas esses donos de bares, eles não entenderam isso. Eles cederam o espaço em troca de algumas cadeiras, mesas, um refrigerador e uma lona legal, e cederam aquilo que eles tinham para a Antártica colocar ali o seu nome. Quando isso parte de você, você consegue negociar melhor, entendeu? Nesse caso, eles não tiveram tantas vantagens assim. Eles não tiveram nenhum tipo de desconto de margem promocional, né? Não, porque esse caso não é um desconto, né? É uma premiação. É um outro tipo de ação, né? Não chega a ser um desconto. É uma atividade de atrair parceiros, digamos assim. Né? Seria se isso tivesse, de alguma forma, redução no preço. A Uber tem algumas coisas de descontos assim que ela faz, promocional e tal, e desconta também na corrida do taxista, digamos assim, do taxista não, né? Do motorista. Aí sim seria, mas essa não, essa é uma bonificação, uma premiação. Tá? Não tem a ver especificamente com esses descontos, não. Mas se for alguma coisa que ela oferece para o cliente paga menos, você vai receber a menos, aí pode se enquadrar nisso sim. Por exemplo, sazonalmente. Se ele pega dias que não tem tanto faturamento e faz isso, aí pode ser, né? Então, voltando lá, quando você negocia a margem promocional, né? Quando você consegue negociar, você consegue ter melhores resultados. Então, você consegue fazer uniforme, eu falei, panfleto, fachada de loja,
E é rentável, assim. Eu trabalhei com consultoria para pequena empresa, e às vezes você chegava na loja, fachada horrorosa, feia, né? Vamos fazer uma fachada nova. Não tenho dinheiro. Beleza. Quem são os principais fornecedores que você vende aqui? Olha lá, material de construção. Cheguei a fazer um de material de construção. Tigre, sei lá, Deca. Beleza. Então vamos tentar entrar, vamos fazer um orçamento, ver quanto custa o nosso letreiro para entender quanto a gente precisa cotar. Vamos dividir em 4, 6 cotas e vamos ligar para esse pessoal, ver se eles se interessam. E aí a gente conseguiu fechar as 6 cotas. Na verdade, passou até o valor do que era o valor do orçamento. No final, quando a gente já estava fazendo, dois outros fornecedores falaram: poxa, por que vocês não falaram com a gente? Né? Porque eles listaram quais eram os principais. A gente tinha interesse, a gente falou: vamos tentar reorganizar aqui, vamos estender mais um pedacinho, porque tinha bastante espaço, e vamos colocar mais alguém. Né? E com isso a gente conseguiu até ter lucro naquela instalação, naquela melhoria de fachada. Possibilidades a gente tem, né? É preciso só entender como é que a gente gerencia isso para ter resultado, né? Até aqui, ok? Margem promocional. Margem promocional. É um desconto que te dá uma margem para fazer propaganda, promoção, né? Porque o termo dos 4 P's é P de promoção, que é onde está a propaganda. E aí a gente tem o desconto promocional, que é parecido com o desconto comercial, vocês podem linkar aí se quiserem. Só que enquanto o desconto comercial é feito do fabricante para o revendedor, o desconto promocional ele é feito do lojista para o cliente final. Tá? Porque o anterior que eu falei é margem promocional. Promocional, de promoção. Quando não entenderem, fala, porque a máscara realmente é um... E olha que essa é a mais zero que eu consegui do planeta, assim. Semana que vem eu vou tentar usar a Face Shield para ver se melhora. Estamos em testes. Esse ar é mais barulhento do que o da outra sala, né? Eu também senti isso quando eu cheguei. Já tinha até me esquecido como era, né? Do barulho do ar. Então, vamos lá. Linkem aí no material de vocês o desconto comercial. Comercial, como o próprio nome diz, para o comércio, tá? E o outro é o desconto promocional, é para o cliente final. É basicamente a mesma coisa, tá? É um desconto de curta duração que a loja faz, o supermercado faz, a farmácia faz, para convencer o cliente a experimentar um produto ou comprar um produto. É muito comum a gente ter lá esse tipo de desconto. Você chega lá na entrada do supermercado, tem lá uma mega promoção de alguma coisa, às vezes até porque está perto da data de validade, né? Vencer, enfim. Mas acho que, como eu falei aqui, desses todos, a maioria a gente já tem conhecimento de como funciona, a quantidade, a vista, sazonal, quando é um período do tempo. Isso não há uma necessidade muito de uma decoreba disso, sabe? É para a gente entender que existem várias possibilidades de pensar em como dar um desconto. E sempre pensar que quando a gente dá um desconto, a gente quer receber alguma coisa em troca.
Né? Nunca dar um desconto simplesmente por dar um desconto. Sempre tentar se aproveitar disso de alguma forma. E, por fim, a gente tem o que a gente chama de preço de mercadoria isca. Preço de mercadoria isca. O que é uma mercadoria isca? Isca é de peixe, tá, gente? Uma mercadoria isca é aquela que serve para fisgar você. É o tipo o Guanabara faz, tipo os supermercados fazem, tipo as farmácias também hoje em dia fazem. É aquele produto que ele coloca na promoção e anuncia lá durante a novela. Sabão em pó, não sei o quê, R$ 2,99. Aí você vai lá para comprar o sabão em pó de R$ 2,99 e leva todo o resto que está bem mais caro. É isca. Ele não desconta que todo o resto está bem mais caro. Mas quando você compra a mercadoria A, você não vai no mercado só para fazer aquilo. É o dia da carne, é a mercadoria isca. Você não vai lá e só compra carne. Você compra o arroz, você compra a verdura. O dia da verdura é uma mercadoria isca. E existe mercadoria isca também na internet. A gente está falando muito só de estratégia em loja física, né, em presencial, mas isso também tem. Quando você entra lá na capa do site, tem aqueles produtos que geralmente estão na promoção, que são mais atrativos e por aí vai. Quando você entra no Google, aparece lá, né, nas laterais, aqueles anúncios daqueles produtos que vão te atrair. Você recebe uma mala direta. Isso também pode ser feito no universo online da mesma forma, tá? Todos esses conceitos que eu estou colocando aqui, eles são perfeitamente válidos e usáveis para o universo online. Às vezes os alunos agora, a gente tem uma tendência, né? Eu trabalho no CEDERJ também, na EAD do CEDERJ, administração, e eu oriento TCC. E aí a maioria dos alunos, quando vem me procurar, querem fazer marketing digital, né? E aí falar sobre e tal. E aí eles falam, professora, mas a gente no material não tinha nada de marketing digital. Aí né, existe até uma disciplina e tal, mas igual aqui vocês vão falar, passei por isso tudo e não vi marketing digital. Talvez aqui no presencial isso também se aplique. Tudo isso que eu estou falando vai direto para o marketing digital. Vale também para o marketing digital. Né? Até porque se vocês comprarem um livro de marketing digital, vocês vão conhecer termos técnicos do universo online, talvez um pouco mais, se você se aprofundar em programação, em alguma coisa de desenvolvimento de aplicativos e tal. Mas, estrategicamente, mercadologicamente, para o mercado digital, não tem nada diferente disso que a gente está falando aqui, que a gente faz no presencial. Tá? A parte de comportamento do consumidor, a parte de atendimento ao consumidor, tudo isso é exatamente igual à estratégia de mercadoria isca, as possibilidades de desconto, né? Tudo isso são aplicados. A forma de você calcular o preço, né? Tudo isso é exatamente do mesmo jeito quando a gente faz lá no digital e também no real. Então, às vezes a gente fica assim, porque eu não aprendi nada do digital. Né? Porque a gente sabe até que a Rural, a nossa grade está desatualizada e os professores têm buscado fazer isso individualmente, né? Eu leciono a disciplina, inclusive, de marketing digital no CEDERJ. Posso dizer a vocês, a disciplina de marketing digital ensina 4Ps, ensina sobre o comportamento do consumidor e fala sobre coisas que talvez não fossem nem necessárias ser faladas. Por exemplo, sobre redes sociais. Eu gostei bastante.
fala sobre redes sociais, que eu acho que não demanda, talvez, nem muita aula para dizer, olha, existem X redes sociais, o Facebook é assim, o Instagram é assim, o Twitter é assim, né? Acho que isso a gente já passou essa fase. Claro que lá, quando você vai falar, você tem que dizer. E aí eu considero mais até uma perda de tempo diante da realidade, mas no ensino à distância a gente tem que colocar tudo na apostila, mesmo que seja o básico, né? Então, quando a gente falar e vocês tiverem alguma dúvida sobre digital, me coloquem. Tá? Como é que funciona assim no digital? E aí a gente vai trocando essa ideia de, é assim, a gente faz dessa forma. Tá? Então, a precificação é exatamente a mesma. É claro que quando você trabalha no digital, você vai ter, na hora de definir os seus custos de desenvolvimento, de produção, outros aspectos a considerar. Você precisa pensar no aspecto logístico, isso é importante, né? Então, você tem alguns outros fatores que você precisa ponderar. Mas, de modo geral, o que a gente tem de precificação, de descontos, é basicamente isso, tá? Com isso, eu fechei, a unidade 2.